Graça e paz a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja muito bem-vindo. Um dos fatores que faz com que uma pessoa acredite de que a sua religião é verdadeira, infelizmente, é uma maneira errônea de ver. É acreditar que, por a sua religião estar crescendo grandemente, ou por sua religião ser influente na sociedade, isso quer dizer necessariamente de que esta religião seja verdadeira, por exemplo. Ok? Então, você vê, por exemplo, a taxa de crescimento do Islã é algo assim impressionante, né? O Islã, ele é a religião que mais cresce no mundo, seguida pelo cristianismo, tá? Durante décadas, o cristianismo continuou sendo o maior grupo religioso do mundo, e isso quando as estatísticas seculares elas colocam junto os católicos e os evangélicos e protestantes, ok? Então, quando eles reúnem todo esse chamado grupo cristão, então a estatística coloca sempre o mundo chamado cristianismo como a maior religião do mundo. Entretanto, os evangélicos, né, e os protestantes são algo distinto da Igreja Católica Romana, mas nas estatísticas seculares é colocado como cristianismo. Então, durante décadas, se a gente for colocar do ponto de vista secular, o cristianismo continuou sendo o maior grupo religioso do mundo, representando 31% dos 7 bilhões,3 habitantes da Terra, tá? O Islã, ele segue em segundo lugar, respondendo por 24% da população global, ok? Os outros 45% da população mundial identificado como variadas religiões, como por exemplo os hindus, que corresponde a 15% da população mundial, e os budistas, 7% da população mundial. Nós temos aí religiões populares, né, que correspondem aos 7% da população mundial. Aí você tem, então, aí, estatísticas mostrando o grande crescimento do Islã. Espera-se que o rápido crescimento dos muçulmanos no mundo seja alimentado por fatores demográficos naturais, como uma população jovem e altas taxas de fertilidade. Os muçulmanos são o grupo religioso principal, também mais jovem do mundo. A idade média dos muçulmanos, se for colocar numa média de toda a sua população, é de 24 anos. Ok? A maior concentração dos muçulmanos está na África e no Oriente Médio, onde a taxa de crescimento da população global é estimada como sendo a mais alta de todas as religiões. Na Índia, por exemplo, o número de muçulmanos está crescendo mais rápido que a religião hindu, certo? E deve subir para 333 milhões de muçulmanos em 2060. Então você vê aí, então, os hindus, eles vão ter uma média de 7%, enquanto os judeus deverão crescer uma média de 15%, e os adeptos de várias religiões populares e religiões tradicionais africanas em torno de 5%, certo? A população dos budistas e outros grupos religiosos, como os jainistas, taoístas, deve diminuir em 7% até 2060, segundo um informe aqui que eu estou lendo para os senhores aqui, chamado Dicas e Curiosidades. Bem, como nós podemos ver através dessas estatísticas, ou um grande avivamento espiritual está acontecendo no Islã e Deus é com o Islã, ou simplesmente faz parte de um crescimento natural do próprio Islã. Bem, você que é evangélico, você que é cristão, né, você que é reformado, você que é uma pessoa que diz conhecer as Escrituras, diz conhecer o Deus da Bíblia, muito bem. O que está acontecendo com o Islã? É um avivamento do Espírito Santo? O Espírito Santo está abençoando o Islã está crescendo como nunca porque pertence a Deus?
Evidentemente que não. Crescimento nunca foi uma fórmula determinante para provar se uma religião é verdadeira ou falsa. Mas nós temos aí, por exemplo, quando pegamos, por exemplo, Mensageiro da Paz, né, que é um órgão, né, um jornal da Assembleia de Deus do Belém, da Missão, tá? Onde aqui nesse jornal do outubro de 2017 está comemorando os 500 anos da Reforma, uma reflexão para a igreja atual, ok? Nós temos aqui então uma reportagem que fala sobre a Reforma Protestante. Aí você vem aqui embaixo do jornal, na mesma folha, está dizendo o seguinte, certo? Vamos ler aqui. Está dizendo que quem manterá o protestantismo vivo no mundo nas próximas décadas é o pentecostalismo. É o que mostram as pesquisas e asseveram os especialistas. Hoje há 700 milhões de pentecostais no planeta. Esse jornal é de 2017. Há 700 milhões de pentecostais no planeta, representa 2/3 dos protestantes e 30% das pessoas consideradas cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes em geral. 500 anos após a reforma, a Igreja do Arrebatamento será majoritariamente arminiana e pentecostal. Olha lá! A Igreja do Arrebatamento será majoritariamente arminiana e pentecostal. Certo? Depois, né, a gente fala, né, a gente ouve falar de que são os cristãos monergistas, ou como são chamados calvinistas, que são orgulhosos, prepotentes, são únicos que detêm a verdade, únicos que tal, não... É assim, só que quando você pega os livros da CPAD, a Reforma em 4 Tempos, está aqui, ó, a Reforma em 4 Tempos, do pastor da Assembleia de Deus, Paulo Ferreira. Você pega aqui na página, né, vamos ver aqui a página 91, tá? Você tem aqui um documentário, né, uma exposição de algo que aconteceu no Brasil no dia 10 de março de 1557. Quem foram os que chegaram aqui? Quem realizaram o primeiro culto protestante das Américas? Foi aqui no Brasil. E foram calvinistas. Tá? Então você tem aqui, os primeiros sermões foram calvinistas, etc. e tal. Houve também a primeira confissão de fé das Américas, foi a fé de Guanabara, do Rio de Janeiro, de 1558. E aqui você tem também o heroísmo dos mártires calvinistas tem inspirado sucessivas gerações de evangélicos no Brasil e no mundo. Certo? Palavras aqui que estão aí nesse livro. Tá? Aqui, ó. O heroísmo dos mártires calvinistas tem inspirado pessoas por mundo todo. Livro pentecostal da Assembleia de Deus, a Reforma dos 4 Tempos. A Reforma em 4 Tempos. Tá? Então, assim, os pentecostais se esquecem que da onde eles vieram, tá? Eles se esquecem que a nossa Bíblia também, João Ferreira de Almeida, foi feita por quem? Por um calvinista, né? E por aí vai indo, né? Então, a questão aqui é o seguinte: vieram primeiro os monergistas, para depois surgir os pentecostais lá na frente, certo? Agora, essa vanglória deles achar que eles é que vão subir, a maioria vai ser tudo arminiano, será mesmo, cara? Porque o que a gente vê hoje na internet não tem nada a ver com a verdade. Os camaradas dançam, rodopiam, faz um monte de bagunça, adultera a Bíblia, queima a Bíblia. Eu vi um cidadão queimando a Bíblia. Agora, tudo isso que a gente está vendo aí, eles dizem que a igreja que sustenta o mundo é pentecostal e que a igreja do arrebatamento será majoritariamente arminiana e pentecostal. Será mesmo? Será que é isso mesmo? Porque o que você vê hoje é o neopentecostalismo, né, cara? Você vê aí, ó,
a Igreja Universal, né? Você vê todo esse pessoal da Universal, do Mundial, todo esse pessoal aí, crescendo até mais que os pentecostais e só falando água na televisão, só porcaria, não conhecem nada do Evangelho da Cruz, não conhecem nada do Evangelho, né, do Salvador. Então, assim, então crescimento nunca foi o determinante para saber se uma religião é verdadeira ou não. Caso contrário, eu tenho que aceitar que o Islã é verdadeiro, porque é a religião que mais cresce no mundo, eu tenho que aceitar o hinduísmo, certo? E outras religiões aí, orientais, que crescem grandemente no mundo. Isso não é fator, nunca foi fator determinante. Tá? E os pentecostais, quando escrevem esse tipo de notícia aqui, é bom eles se lembrarem de onde eles vieram, de onde eles vieram. Tá? E o fator de ter um monte de igreja pentecostal espalhado pelo Brasil, nós não estamos conseguindo influenciar em nada essa nação. A política não tem sido influenciada, a sociedade não tem sido influenciada, ou seja, não está acontecendo um avivamento. E nunca aconteceu um avivamento no Brasil. Esse país nunca passou por um avivamento. Então, a grande detalhe é esse. Quando há um avivamento do mover do Espírito Santo, algo verdadeiro do Espírito Santo em sentido de avivamento, muda-se a política, muda-se a nação, muda-se o comportamento, muda-se aquele país, aquela nação, aquela cidade. Infelizmente, não é isso que tem acontecido através do pentecostalismo, que se vangloria tanto de ser maior do que os tradicionais, do que as igrejas históricas. Bacana, só que toda essa vanglória aí não diz absolutamente nada. Onde está a influência sobre a sociedade brasileira? Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Amém. Acabei de enviar para alguns grupos e fiz um comentário, né? Porque a arrogância é tamanha, porque os pentecostais saíram basicamente de onde? De dentro de igrejas históricas, né? Não era nenhuma denominação, eram reuniões de pessoas que estavam querendo um reavivamento e tal, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e aí beleza. O problema é, quem sabe qual igreja local vai subir todo mundo, ou não vai subir ninguém, ou vai subir metade? Quais são os números das pessoas que estão espalhadas em cada congregação local? Como que eu posso arrogantemente arrogar para mim, para minha congregação ou para minha denominação, que todos os pentecostais, em maioria, vão subir? Se nós sabemos que todos estão realmente convertidos, nasceram de novo, nós temos agora esse medidor, né? Então, fica muito difícil, né? A gente fazer isso. Então, complica muito. Isso aí me cheira sempre quem escreve isso é um institucional. É alguém que só tem realmente, defende uma bandeira de denominação e não do evangelho em si. Não importa quem seja, se é a Assembleia de Deus, que é mensageiro da paz e da Assembleia de Deus, não importa que denominação seja. Falar uma asneira dessa de que, em maioria, quem vai subir são os de tal igreja, tal denominação, é não entender realmente o evangelho ainda. Pastor, e uma outra coisa também, né? Essas igrejas neopentecostais, elas são inchadas, né? E eu posso falar com propriedade, que eu sou da Lagoinha. Então a gente vê assim, aqui em Belo Horizonte, eu não sei se a Lagoinha já tem, mas tinha quase 100 mil membros. Eu não sei se já passou, mas é muita gente. Agora eu te pergunto, desses 100 mil, sei lá se 10% ali realmente ainda estão frequentando uma igreja, se eles estão firmes, ou se mesmo os que estão firmes, os que estão frequentando a igreja, se eles têm o entendimento de que eles têm que ir ali para buscar a Deus, cultuar a Deus, ou se estão ali buscando somente o favor de Deus, né? Então, como o senhor disse, é muita arrogância usar esse medidor de espiritualidade, falar, né, quem que vai sustentar aí o protestantismo.